Deus está presente! Viva Jesus em nossos corações para sempre! Está no ar o Momento Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde, um espaço permanente aqui na Superrede Boa Vontade de Comunicação para responder às suas dúvidas, os seus anseios, os seus questionamentos sobre a vida, sobre as situações que você enfrenta no seu cotidiano, sempre à luz da espiritualidade ecumênica. E hoje, a Religião do Terceiro Milênio responde sobre como manter a nossa capacidade de renovação na vida, mesmo diante dos desafios e dos novos cenários que vão surgindo em nossa existência. Você perguntou e a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. E você também pode ficar à vontade para mandar novas dúvidas, mandar os seus questionamentos participando pelo nosso WhatsApp, DDD 11 99 831 8195. Nós recebemos hoje aqui nos estúdios a Sara Rimena, pregadora ecumênica da Religião do Terceiro Milênio. Seja bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, uma alegria estar aqui. Vamos então aos questionamentos trazidos pela audiência, começando pela primeira pergunta, Sara. É do José Cirqueira da Silva, ele é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Agradecemos, José, pela sua pergunta, e ele traz o seguinte: como recomeçar depois de um episódio traumático na vida? Bom, irmão José, muito obrigada por sua pergunta, tão importante, porque todos nós estamos sujeitos a enfrentar momentos desafiadores na vida e diante deles nós somos convidados a não desistir e a recomeçar. Jesus já nos alertou quanto às circunstâncias da vida que viriam trazer para nós esses desafios. Em seu Santo Evangelho, segundo João, capítulo 16, versículo 33, Jesus nos traz essas palavras que são confortadoras para a nossa alma e que nos trazem essa convocação para seguirmos adiante, mesmo enfrentando grandes dores. Jesus diz para todos nós: no mundo tereis tribulações. Tende, porém, bom ânimo, pois eu venci o mundo. Veja que extraordinária essa lição do Divino Mestre para todos nós. Ele é a nossa divina referência. Nós aprendemos na Religião do Terceiro Milênio. E eu me lembro aqui, trago para nós pensarmos a respeito desse importante ensinamento do saudoso irmão Alziro Zarur. O irmão Paiva sempre nos recorda a respeito dessa máxima que pode nos ajudar e nos ajuda muito nos momentos de desafio. O irmão Zarur ensinava assim: em qualquer circunstância, pensem logo em Jesus. Vamos juntos pensar no Cristo de Deus após viver essas situações desafiadoras na vida e nele nos inspirarmos para seguir em frente. Jesus veio à Terra visivelmente para nos ensinar a vencer a dor, a vencer a tormenta. Ele enfrentou a maior de todas as dores, foi crucificado por nós, humanidade, ainda ignorantes espiritualmente. Mas Jesus não deixou que a cruz o vencesse. Ele ressuscitou e com a sua ressurreição nos ensina também a recomeçar. Irmão José e todos os que estão acompanhando a comunicação 100% Jesus. Nos lembremos do Cristo de Deus e dessa força que Ele nos apresenta para seguirmos em frente. Nós trazemos aqui este ensinamento do irmão Paiva no livro A Esperança Não Morre Nunca. Convidamos você a ler conosco a partir da página 109, no subtítulo Jesus, a eterna certeza que não frustra. Nos diz o irmão Paiva: Jesus é a eterna certeza que não frustra os que nele depositam a sua esperança e, muito mais, a sua confiança. Como podemos ler no livro dos Salmos, capítulo 2, versículo 12. Bem-aventurados todos aqueles que confiam nele, o Filho do Senhor. E segue o irmão Paiva: e essa magnífica aventura está ao alcance de todas as mãos calejadas pelas lutas da vida humana. Temos por nós esse bálsamo divino assegurado pelo Mestre dos Mestres. E aqui palavras de Jesus muito confortadoras para todos nós. Diz o Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou pacífico e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. E
como podemos então atender a esse chamado do Divino Mestre, irmão José, toda a audiência? Ele diz: vinde a mim. Vamos até Jesus para recomeçar diante dos eventos traumáticos da nossa existência. Ir até Jesus é nós refletirmos sobre a nossa vida no cotidiano, instaurar hábitos saudáveis espiritual e materialmente, como por exemplo o hábito da prece diária, elevarmos o nosso pensamento a Deus, como também participar das atividades da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, pois aqui nós encontramos amigos para a nossa vida, pessoas que como nós também querem acertar, seguir em frente, vencer as suas lutas, as suas dores, ouvir músicas legionárias, músicas que elevam o nosso coração, para naquele momento em que aquela lembrança muitas vezes desafiadora chega, nós possamos nos elevar, recobrar a força, recobrar o ânimo. E também muito importante, diante de uma situação, de um evento traumático, nós buscarmos também a ajuda material, a ajuda médica, profissional, porque diante dessas situações que ocorrem na nossa vida, nós muitas vezes precisamos desse amparo psicológico, psicoterapêutico, para ressignificar esse evento traumático e recobrar essa vontade de seguir em frente, de viver novas experiências, lembrando sempre do Cristo de Deus, que é essa nossa referência de renovação diária, de renovação no bem. Então tenhamos essa postura corajosa de olhar para os desafios, os sofrimentos e não nos entregarmos a eles, aprender com essas lutas, mas lembrarmos de recorrer ao Cristo de Deus nessas várias manifestações dele em nossas vidas para seguirmos adiante. É preciso ter coragem para recomeçar, mas também paciência, pois esse recomeço ele pode levar um tempo e tudo bem. Tenhamos essa misericórdia também para conosco de levarmos o tempo que necessário for, mas sem jamais desistir. Essa é a resposta da religião do terceiro milênio para você na audiência, especialmente para o José Cirqueira da Silva, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a quem agradecemos a confiança por ter mandado sua dúvida, o seu questionamento. Você também pode fazer o mesmo, participar, interagir, inclusive aqui pelo YouTube, no canal da Religião do Terceiro Milênio, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Deixe o seu comentário, a sua participação e a sua dúvida também. Vamos à segunda pergunta, é da Alice Albuquerque, de São Paulo, capital. Ela traz o seguinte: quais as consequências espirituais de se ficar preso ao passado? Bom, muito obrigada, irmã Alice, por essa pergunta tão importante, e já destacamos a necessidade de não ficarmos reféns daquilo que aconteceu na nossa história espiritual, ainda que sejam fatos que nos marquem significativamente a existência. Jesus deseja que nós avancemos. Estamos aqui nesse planeta justamente para isso, para evoluir, para seguir em frente. Sobre esse assunto, o irmão Paiva nos traz importante ensinamento aqui no livro A Missão dos 70 e o, entre aspas, Lobo Invisível, a partir da página 326, o irmão Paiva nos apresenta esse esclarecimento, nos dizendo que nós devemos sim precatar-nos contra nossas próprias fraquezas, nossos próprios atavismos, pensar esperançosamente e agir com acerto por um melhor porvir, não viver magoados pelo pretérito infeliz. Saudade só do futuro. O passado serve apenas de base para que não se repitam os mesmos equívocos e, com a ajuda de Deus, para que se corrijam os desacertos. Bom, o Paiva aqui é muito específico ao nos convidar a olhar esperançosamente para o futuro. Saudade só do futuro, o que não significa que nós não vamos reviver momentos felizes em nosso coração, ou mesmo reviver situações que nos apresentaram grandes ensinamentos, mas nós não podemos deixar que isso nos aprisione a alma, que gere em nós o sentimento de rancor, a culpa, o medo, que são sentimentos que podem vir quando nós nos prendemos ao passado, quando olhamos muito para trás. Jesus deseja que nós olhemos para frente e refaçamos a nossa história espiritual a cada dia, aproveitemos as oportunidades de reconstruir a nossa história e acertarmos mais, sermos pessoas mais felizes. Cada dia é uma oportunidade para vivermos isso. E, inclusive, às vezes, dentro de um único dia, nós temos diversas oportunidades de acertar e de refazer essa nossa caminhada. O irmão Paiva
Trazendo, portanto, para nós esse ensinamento, ele nos faz pensar também sobre a necessidade de valorizarmos a nossa história espiritual, mas seguindo adiante. Então, minha irmã Alice, quando nós pensamos nos perigos, nas consequências espirituais de vivermos presos ao passado, uma grave consequência é nós nos afastarmos do cumprimento da nossa missão espiritual, acabarmos perdendo a oportunidade de cumprir com a nossa agenda espiritual que todos possuímos, esse conjunto de compromissos que nós assumimos diante de Jesus, com os nossos anjos da guarda, antes mesmo de reencarnarmos, na nossa mais lúcida situação espiritual, condição espiritual, nós aceitamos vir à Terra e cumprir um determinado roteiro. Quando nós só pensamos naquilo que já aconteceu, nos entregamos ao arrependimento excessivo, ao remorso, nós podemos nos distrair das situações que temos na nossa vida para aproveitar o presente para construir um futuro ainda melhor, para fazer com que a nossa agenda espiritual se cumpra. Então, esse é um risco que nós não queremos correr. Queremos crescer, queremos avançar, queremos seguir em frente e viver as experiências que Jesus prepara para cada um de nós, para que aprendamos e sejamos felizes. O irmão Paiva traz um ensinamento muito importante para concluir essa reflexão para nós, a respeito dessa pergunta tão interessante trazida aqui. No livro Jesus e as 7 Igrejas da Ásia, Esmirna, publicação da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista. E aqui nós temos essas palavras do irmão Paiva para que tenhamos na nossa vida essa reflexão permanente. Então ele nos diz na página 247 e na página 248. Pessoal, a vida é um constante ensinamento, uma conquista diária. O tempo segue seu curso e transcorrerá sempre. Não permitamos que ele escape pelos dedos por receio de coisa alguma. Enquanto se teme, não se trabalha nem se cresce. Aproveitemos as oportunidades de sobrepujar os desafios com o amparo magnânimo de Jesus. Já estou com bastante idade e posso lhes dizer que, se tivesse fugido dos problemas e não persistisse diante do revés, estaria hoje envolto em profundo remorso e arrependimento. Costumo afirmar que o tempo vai passar de qualquer maneira. Não o percamos, gastemo-lo praticando o bem. Olha que ensinamento importante do irmão Paiva. Vamos fazer isso, aproveitar então as oportunidades para atuarmos no bem, pelo bem dos nossos semelhantes, pelo bem da nossa própria existência, acreditando que tudo aquilo que aconteceu vem como essa referência para que nos corrijamos, a partir sempre desse amparo do alto que chega para todos nós. Se está muito difícil deixar o passado para trás, vamos também ter essa postura de humildade corajosa de pedir ajuda a Jesus, para que Ele nos ilumine os caminhos, para que nos ajude com os nossos anjos da guarda, sempre atuando ao nosso lado, a seguir em frente, sempre pelo exercício da prece, aqueles bons hábitos de espiritualidade ecumênica, que nós alimentemos essa esperança em nossas almas, esperança que é o próprio Cristo de Deus, buscando o amparo bendito dos que, do mundo espiritual superior, desejam o nosso sucesso, desejam a nossa vitória e desejam que avancemos, seguindo sempre com o Divino Mestre. Mais uma vez agradecemos à irmã Alice Albuquerque de São Paulo capital por confiar à religião do terceiro milênio a dúvida, o questionamento que ela trouxe para nós. E a última pergunta, irmã Sara, é de uma pessoa que preferiu não se identificar e é claro que nós respeitamos essa escolha, você inclusive pode fazer o mesmo ao encaminhar o seu questionamento. E a reflexão, a pergunta é a seguinte: errei muito na criação dos meus filhos e eles já me falaram que sofreram com os traumas e as marcas do passado. Me esforço para renovar a minha relação com eles, mas acho que sempre fica alguma rusga, um detalhe que não foi superado. Como a espiritualidade ecumênica pode me ajudar? Que pergunta importante. Minha irmã, meu irmão, primeiramente, vamos juntos entender que estamos aqui neste planeta para nos aperfeiçoarmos, todos nós. Não existe pessoa perfeita, então não existe mãe perfeita, não existe pai perfeito, também não existem filhos perfeitos. Mas parabéns pela sua iniciativa, por buscar ser uma mãe melhor, um pai melhor. Isso certamente já emociona, toca o coração dos seus filhos. Isso é importante. E nós somos convidados na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a sempre avançarmos com o Cristo de Deus, a olharmos criticamente para a nossa vida, para aquilo que realizamos, para melhorar, mas
também com essa misericórdia de Jesus no coração. Vamos trazer aqui para pensar sobre esse assunto o livro Páginas de Esperança, do Dr. Bezerra de Menezes, espírito, pela sensitividade do cristão do Novo Mandamento de Jesus, Chico Perioto. Na página 32 e também na página 33, nós temos esse importante esclarecimento do nobre amigo espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Ele nos diz no subtítulo União das Famílias, o segredo do sucesso. O que desejamos no espaço espiritual é que as pessoas consigam suportar e superar na Terra os desafios das famílias que se constituem, se desenvolvem e crescem na sucessão dos acontecimentos diários, nem sempre agradáveis. Somente com a renovação do amor somos capazes de melhorar os sentimentos de convivência e de desenvolvimento familiar. A pressão contra as famílias que vivem amorosamente neste planeta sempre será grande, porque os invejosos do espaço trevoso e também do mundo terreno desejam constantemente a desarmonia e o flagelo daqueles que se amam e que podem constituir o manancial de alegria e de felicidade no seio do mundo. Por isso, nos lembremos das falanges do amor divinal que socorrem, que atuam, que afastam os sentimentos prejudiciais aos laços afetivos entre os cônjuges e seus descendentes. Vejamos aqui que importante esclarecimento do Dr. Bezerra de Menezes para o nosso coração. Para superar situações difíceis aí nesse histórico de convivência familiar, uma dica muito importante para nós alcançarmos a permanência desse amor divino entre nossa convivência, que, como inclusive destacou o Dr. Bezerra de Menezes, nem sempre é fácil, tem seus momentos desafiadores. Algo que nós podemos fazer é a cruzada do Novo Mandamento de Jesus no lar. Então, se isso ainda não acontece na sua casa, façam juntos, tenham esse momento de espiritualidade ecumênica em família, para inclusive trazer esse diálogo fraterno que, graças a Deus, já existe na sua família, minha irmã, meu irmão, mas para que ele seja sempre iluminado pela espiritualidade ecumênica, pelos ensinamentos de Jesus. Então, algo bastante interessante que muitas famílias relatam na religião divina é: fazem a cruzada do Novo Mandamento de Jesus no lar e, na sequência, trazem esses diálogos, essas conversas a respeito daquilo que precisa ser resolvido, das situações mais práticas da convivência. Isso é muito bom, traz muita força para o coração. Outra sugestão também é estarem sempre presentes nas cruzadas do Novo Mandamento de Jesus, a reunião da comunhão com Deus, elevando as súplicas à Mãe de Jesus, por exemplo, na hora do Ângelus, um momento tão especial. Também buscar participar da cruzada do Novo Mandamento de Jesus, a reunião pelo fortalecimento da família, que traz temáticas específicas para essas situações que todos nós enfrentamos em família, no nosso núcleo familiar, e tudo isso vai nos conduzindo ao aperfeiçoamento desses vínculos, desses laços tão poderosos que espiritualmente nos unem a todos, antes mesmo de reencarnarmos. A constituição da família, ela precede, inclusive, a formação da família material. Então, que tenhamos isso em mente e, por isso, que busquemos primeiro fortalecer espiritualmente o nosso coração para que melhoremos individualmente, mas também a nossa família, com esses bons hábitos de espiritualidade ecumênica. E o irmão Paiva nos ensina algo que precisamos nos esforçar para pôr em prática em nossa vida. Ele diz assim: todo dia é dia de renovar nosso destino. Então não desistamos de melhorar a nós mesmos a cada passo de nossa existência, lembrando que essa transformação, por ser uma reeducação espiritual, ela é profunda e ela pode levar um tempo, muitas vezes a nossa existência inteira, mas não vamos desistir, vamos perseverar, melhorando a nossa convivência, melhorando aquilo que está ao nosso alcance, para que juntos, em família, nós tenhamos cada vez mais o amor presente, o perdão presente e deixemos para trás aquilo que já passou. Muito obrigada mais uma vez para você que na audiência trouxe o seu questionamento, essa resposta da religião do terceiro milênio, sempre à luz da espiritualidade ecumênica. Convidamos você a sempre registrar o seu questionamento sobre situações que você enfrenta na sua vida diária, no contexto familiar, estamos aqui também tratando hoje, mas no ambiente de trabalho, na vida pessoal, enfim, fique à vontade para confiar à religião do terceiro milênio, porque as respostas sempre serão esclarecidas a partir de Jesus, que é o educador dos povos.
salvos. Nós nos despedimos agradecendo a participação da Sara Rimena, pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo com a gente hoje, e também agradecendo a sua audiência. Você que pode participar pelo WhatsApp, DDD 11 99 831 8195. A gente se despede com esse brado de paz, de boa vontade, a nossa saudação legionária. Deus está presente! Viva Jesus em nossos corações para sempre!